Olá, pessoal. Marcelo Neto aqui e vamos para mais uma aula de cinemática. Agora em 2D e 3D, a gente vai falar de coordenadas cartesianas. Bom, a gente vai fazer o seguinte: o objetivo da aula primeiro é recordar alguns conceitos da cinemática unidimensional e para isso a gente vai reanalisar o exemplo da queda livre, que foi visto no finalzinho da aula de cinemática 1D. Depois a gente vai motivar o estudo da cinemática 2D com um novo movimento chamado lançamento oblíquo de projétil, e vai ficar claro por que foi útil ter feito recordar o exemplo da queda livre. Mas para o lançamento oblíquo de projétil, o objetivo principal é a descrição das funções horárias da cinemática 2D desse movimento, e depois, por fim, a gente vai generalizar esses conceitos para a cinemática tridimensional. Bom, recordando então a cinemática unidimensional, queda livre. Vamos imaginar que aqui desse ponto eu solto uma bola de basquete num instante que eu vou marcar como sendo zero, no instante inicial, e ela vai cair verticalmente, em queda livre, até atingir o solo. A duração total da queda, eu marquei no meu cronômetro, deu meio segundo, e eu peço ajuda. Esse aqui é o estrobo, gente. O estrobo vai estar com a gente no curso inteiro, ele vai ajudar a gente sempre a analisar movimentos. Ele tem uma capacidade singular de piscar os olhos muito rapidamente, só que sempre com o mesmo intervalo de tempo. Então, ele é ideal para analisar movimentos. Então, ele fez esse experimento, ele observou a queda da bola de basquete, piscando os olhos rapidamente, capaz de ver 20 imagens por segundo. Como demorou meio segundo a queda, ele conseguiu fazer 10 imagens, que são essas 10 imagens numeradas aqui, e ele observou o seguinte: o distanciamento entre as imagens, ou seja, quando a gente passa aqui da imagem zero para a primeira imagem, da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, o distanciamento entre as imagens aumentava como o quadrado da variação temporal. Então, o que ele chamou de primeira variação temporal provocou um distanciamento entre 0 e 1. A segunda variação temporal foi para 4, que é 2 ao quadrado. A terceira variação temporal foi para 9, que é 3 ao quadrado. A quarta variação temporal foi para 16, que é 4 ao quadrado. Assim por diante, até a 10ª variação temporal, que foi para 100, que é 100 ao quadrado, que é 10 ao quadrado. Então, ele percebeu essa relação empiricamente, observacionalmente, que o deslocamento era uma função quadrática do tempo. A gente sabe como interpretar isso. A gente aprendeu nas funções horárias da cinemática 1D que existe uma aceleração. Esse movimento, apesar dele ser chamado queda livre, ele está submetido à aceleração da gravidade. Livre significa que não há nenhuma outra força além da força gravitacional atuando no corpo. Então, essa aceleração gravitacional, a gente sabe o seguinte: ela é um vetor, então ela tem que ter uma direção, ela tem que ter um módulo, como todo bom vetor, e ela tem que ter um sentido. Foi o que a gente aprendeu na nossa aula de vetores. Eu recomendo que vocês deem uma visitada na aula de vetores. Tem que ter algum unitário, e como a gente está falando de movimento vertical, a gente vai usar o unitário y chapéu. Tem que ter um módulo, que é o módulo 9,81 metros por segundo ao quadrado, que a gente sabe que vale a aceleração da gravidade, pelo menos próximo à superfície da Terra, e tem que ter um sentido que é dado por esse sinal negativo. Então, a gente escreve a aceleração gravitacional dessa forma. Como a gente obtém o vetor velocidade, que vai descrever como a velocidade da bolinha evolui a cada instante durante a queda? A gente aprendeu com a Camila que basta você pegar esse retângulo que tem altura dada pelo módulo da aceleração da gravidade, a largura é o tempo, e se você multiplicar um pelo outro, você obtém aqui que o vetor velocidade também é um vetor, está na direção y, chapéu também. Ele tem um módulo, lembra que é esse retângulo aqui, ó, altura 9,81 metros por segundo ao quadrado, largura t. Sentido para baixo. Por que o sentido é para baixo? Porque eu solto do repouso, no instante t igual a zero, a velocidade é zero, mas a partir que ele começa a cair,
a velocidade vai aumentando, 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 até que ela fica uma velocidade bem grande e quando atinge o solo, a bolinha para novamente. Ótimo. Da aceleração, a gente obteve a velocidade. Como a gente obtém agora o deslocamento em função da velocidade? Novamente, é uma questão de calcular uma área, agora não mais de um retângulo, mas sim da metade de um retângulo. A gente tem que calcular essa área aqui. E, fazendo isso, a gente chega numa expressão para o deslocamento, que também é um vetor, então também tem um unitário. Aqui vem a metade da área daquele retângulo, e o sinal é negativo porque eu escolhi, por exemplo, o meu zero, eu coloquei aqui o meu zero de altura, então aqui embaixo é todo mundo negativo. Aqui é -1, aqui é -2, então uma unidade que eu escolhi negativa. O meu unitário ele aponta para cima, então eu coloco menos aqui, a gente percebe que a bolinha sai da origem, então essa aqui é a origem, e à medida que o tempo vai passando, existe esse movimento, o deslocamento é uma parábola, porque é t quadrado, então isso aqui é uma parábola, e é virada para baixo por causa desse sinal de menos e porque a bolinha está caindo para baixo. Então, resumindo, essas são as funções horárias do movimento da cinemática 1D. Quando a aceleração é constante, calcula uma área uma primeira vez, a área desse retângulo, para obter a inclinação da velocidade, calcula uma área de novo agora desse triângulo retângulo para obter a concavidade da parábola. Essa propriedade, essas funções horárias, elas descrevem a queda livre de qualquer corpo, independente da massa, do formato e da composição do objeto que tiver em queda livre, desde que, obviamente, seja realmente uma queda livre, ou seja, você está desprezando a resistência do ar. Então, se nós pegássemos aqui dois objetos, uma pluma e uma bola de bilhar, e se nós soltássemos na mesma altura, e se nós convidássemos o Strobo para fazer a análise desse movimento, ele veria que para qualquer instante de tempo, os dois objetos estão sempre na mesma altura e atingem o solo simultaneamente. Bom, com essa motivação, a gente pode passar então para o problema da cinemática bidimensional. Ou seja, não apenas o objeto está em queda livre, mas você dá um impulso inicial para ele e ele descreve um movimento que nós vamos ver que é um arco de parábola. Então serve para um lançamento durante um jogo de futebol, ou para ajudar o Obelix a acertar o javali dentro da cesta, ou no atletismo, para você pular sobre barreiras ou salto em distância. Todos esses movimentos se enquadram no lançamento oblíquo de projétil. Então, vamos pegar um exemplo e fazer a análise desse movimento detalhadamente. Aqui tem um canhão, no canto inferior esquerdo tem um canhão, ele vai atirar uma bola, a bola vai subir, vai descrever esse arco aqui e vai atingir a mesa novamente aqui do lado direito quando o movimento termina. E para analisar esse movimento, eu chamei de novo o Strobo. O Strobo ele pisca rapidamente, sempre com o mesmo intervalo de tempo, e eu pedi a ajuda dele. Strobo, o que está acontecendo? E ele percebeu o seguinte: vou fazer primeiro a análise do movimento vertical, ele disse. Então ele se posicionou do lado esquerdo para analisar a subida da bolinha e se posicionou do lado direito para analisar a queda da bolinha. Ele percebeu o seguinte: se ele traçar essas linhas para marcar a posição da bolinha tanto na subida quanto na descida, ele percebeu que as linhas aqui começam a ficar apertadas, a bolinha vai subindo, o espaçamento entre linhas consecutivas diminui, 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 até que chega um espaçamento bem pequenininho na posição máxima. Aí ele passou para o lado direito para analisar a queda, e na queda acontece o oposto. O espaçamento entre as linhas começa a aumentar, 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 e o espaçamento fica máximo logo antes de tocar a mesa novamente. E ele lembrou da queda livre. Ele falou: ué, isso parece muito a queda livre, tanto na subida quanto na descida. Mas como pode queda na subida? O que ele percebeu foi o seguinte: não, na verdade eu estou dando um impulso inicial, que é o tiro do canhão. O impulso inicial, a bolinha sai com uma velocidade grande, e como a única aceleração atuante é a gravitacional,
que é contrária à subida da bolinha, então a bolinha está sendo freada até chegar numa posição máxima, onde a velocidade vai ser zero, a velocidade vertical vai ser zero, e aí ela começa a cair em queda livre, que é o movimento que a gente já sabe analisar. Então ele entendeu. Tudo que diz respeito a deslocamento vertical, eu entendi. É um problema de queda livre. Depois ele passou para analisar o movimento horizontal. Ele agora quer analisar só as posições da bolinha no eixo horizontal. E ele percebeu o seguinte, ele traçou novamente essas linhas para ajudar, e ele percebeu que, independente do instante de tempo, o espaçamento entre duas linhas consecutivas era sempre igual. Ele percebeu que, do ponto de vista do movimento horizontal, ele tinha, na verdade, um movimento retilíneo uniforme sem aceleração. Então, ele fez duas análises. A análise do movimento vertical, primeiro, a análise do movimento horizontal, depois. A pergunta é, será que a gente consegue analisar o movimento completo sabendo essas partes? A resposta é sim, porque nós sabemos somar vetores em 2D. Nós já aprendemos isso na aula de vetores, recomendo que vocês façam uma visita na aula de vetores, mas a gente já aprendeu que qualquer posição da bolinha, em qualquer instante, vamos pegar esse instante aqui, por exemplo, onde a bolinha está aqui aparentemente no ponto mais alto. A gente sabe descrever a posição dessa bolinha em relação a alguma origem, sabendo duas coisas, o deslocamento horizontal e o deslocamento vertical. Como todo mundo aqui é vetor, deslocamento horizontal é um vetor chamado x vetor, o deslocamento vertical é um vetor chamado y vetor, a soma desses dois também é um vetor, que eu chamei de vetor preto aqui, o r vetor, e a gente sabe escrever isso de três formas distintas. Está tudo explicado na aula de vetores. Você pode simplesmente escrever uma equação vetorial, um vetor é igual à soma de dois outros. Você pode escrever em coordenadas cartesianas, onde a primeira coordenada é sempre a coordenada x, a segunda é a coordenada y. Então, o vetor de deslocamento horizontal só tem componente x, não tem nenhuma componente y. Da mesma forma, o vetor de deslocamento vertical só tem componente y, não tem componente x. Ou a gente pode escrever em termos dos unitários x chapéu e y chapéu, que são os unitários nas direções x e y, e quem aparece aqui na frente é o coeficiente do deslocamento horizontal e o coeficiente do deslocamento vertical. Sabemos fazer isso. Podemos fazer isso também para a velocidade. Lembrem que a velocidade nada mais é do que quilômetros por hora, certo? Ou seja, deslocamento por intervalo de tempo, ou ainda em termos de derivada, derivada da posição em relação ao tempo. E como a operação de derivada é distributiva, e sabendo que R é x mais y, a gente sabe que pode calcular primeiro a velocidade x. A velocidade x ela vai vir desse cálculo de derivada, vai me dar velocidade x. O segundo cálculo da derivada vai me dar velocidade y. E como essas velocidades são vetores, novamente eu posso somá-los tanto da forma vetorial, quanto da forma cartesiana, quanto da forma em termos de unitários. E como saber o módulo da velocidade do tangencial do movimento? A gente pode saber isso calculando o módulo. E a gente aprendeu em vetores como calcular módulo. Como esses três vetores aqui formam um triângulo retângulo, então a gente basta usar o teorema de Pitágoras. Vx é um cateto, Vy é outro cateto. Então, o módulo da velocidade vai ser simplesmente dado pela hipotenusa desse triângulo retângulo. Bom, a gente pode ver isso claramente fazendo o seguinte exercício. Vamos vamos fazer esse seguinte exemplo. Aqui tem um canhão, eu coloquei o canhão aqui com 0 metros de altura, então aqui nesse X é onde vai sair o projétil, e eu quero saber, eu posso escolher a velocidade inicial, ou seja, qual é o impulso inicial que eu vou dar para o projétil, eu escolhi aqui 12 metros por segundo, e eu quero alcançar esse alvo aqui. Para ficar interessante, a gente pode escolher aqui um pobre coitado, uma bala humana, para fazer o experimento. Se a gente apertar aqui, ele é ejetado e olha, acertamos no alvo perfeitamente, maravilhoso.
Como a gente pode analisar esse movimento? Vamos olhar aqui um pouco mais de perto. Como a gente pode analisar esse movimento em termos de vetores? O vetor velocidade, a gente pode botar o vetor velocidade total, vou colocar aqui mais lento o movimento, só para a gente poder analisar. E o vetor velocidade total, a gente percebe que ele é essa seta verde. Se vocês repararem, o que acontece é o seguinte, a gente pode até fazer também quadro a quadro. Ó. Vou dar um tiro, vetor velocidade é um vetor verde grande. Quando o rapaz é ejetado, ele começa a diminuir o tamanho do vetor velocidade, diminui um pouco. O vetor velocidade diminui um pouco o tamanho dele até ele chegar aqui na posição máxima. Quando ele começa a descer, o tamanho do vetor velocidade começa a aumentar novamente até que ele chega e atinge o alvo novamente. Como a gente sabe que velocidades são vetores, existe uma velocidade horizontal e uma velocidade vertical, vamos olhar então para as componentes junto com a total. E vamos fazer isso de novo, quadro a quadro. Acabei de dar um tiro. Olha só que interessante. Acabei de dar um tiro a 45 graus, essa seta horizontal aqui é a velocidade horizontal, que eu chamei de Vx, a seta vertical é a minha velocidade vertical, que eu chamei de Vy, e a soma desses dois vetores me dá essa velocidade aqui na diagonal. Se eu deixar evoluir, olha o que acontece. Reparem que a velocidade x, que é a velocidade horizontal, ela nunca muda de tamanho. Mas essa velocidade vertical aqui, lembra que o Strobo percebeu que o movimento vertical, na subida, o objeto é freado. Então, a velocidade dele vai diminuindo. Olhem só para a seta vertical. Está diminuindo, diminuindo, diminuindo. A seta horizontal está sempre igual. Quando ele chega no máximo, ponto máximo da trajetória, não existe velocidade vertical, ou seja, ele subiu o que ele pôde, parou e agora ele vai começar a cair. Então, toda a velocidade que existe do movimento é dada pela velocidade horizontal. Se nós continuarmos, a gente percebe agora que, novamente, a velocidade horizontal, como é movimento retilíneo uniforme, o movimento horizontal é MRU, essa velocidade nunca muda o tamanho dessa seta. Mas agora a gente tem uma seta para baixo, porque ele está caindo em queda livre, a velocidade vertical começa a aumentar em módulo, só que agora com a seta para baixo, até que ele chega aqui e atingimos o alvo novamente. A gente sabe que a gente pode fazer isso porque a gente sabe somar vetores. Então, vamos só ver o que está acontecendo no problema. Vamos pegar aqui esse vetor A, vamos colocar aqui, num ponto qualquer. Vamos colocar esse vetor aqui, vai me representar a velocidade vertical. Vamos pegar um outro vetor, esse vetor B aqui. Vamos colocar aqui. E ele vai representar para mim a velocidade horizontal. E eu escolhi aqui dois quadradões e dois quadradões, porque se eu fizer a soma é um vetor que está exatamente na diagonal, como a gente viu no problema do lançamento de projéteis. Né? A gente colocou o 45 graus, o ângulo, então o impulso inicial está na diagonal. O que acontece no movimento é que se eu pegar esse vetor A, que é o vetor velocidade vertical, e começar a diminuir na subida, a gente consegue chegar até o ponto próximo do alcance da altura máxima, onde a velocidade está quase igual à velocidade horizontal. Se eu continuar descendo, ele começa a ficar negativo e aí ele começa a velocidade total ir para baixo. A gente percebe exatamente o que aconteceu com o movimento do rapaz. Agora a gente pode voltar para a nossa aula e a gente pode entender, então, resumir o movimento uniformemente variado. Quando existe, a gente pode decompor esse movimento em duas partes. O movimento em Y. No movimento em Y, a gente sabe o seguinte, existe uma aceleração, então a gente pode calcular aqui essa área. Essa área aqui vai dar o termo AT, que é o termo de incremento linear da velocidade. A gente pode calcular também aqui a área
metades de retângulos aqui, triângulos retângulos, que vai me dar a parte quadrática no deslocamento. Então, a gente sabe que é um movimento uniformemente variado na direção y. E na direção x? Na direção x não tem aceleração. A aceleração é nula. A gente tem um movimento retilíneo uniforme. Então, significa que a minha velocidade horizontal ela é constante. Mas eu posso calcular aqui uma área também. Esse aqui vai ser a minha velocidade constante na direção x. Esse aqui é o meu deslocamento no tempo. Se eu calcular essa área aqui, essa área vai me dar exatamente o quão rápido o meu deslocamento x aumenta. Porque o meu deslocamento x aumenta, eu estou indo para a direita. E ele aumenta linear. Como a gente sabe a forma geométrica desse movimento? Por que a gente está dizendo que isso é uma parábola? A gente acabou de ver o seguinte, duas conclusões. O deslocamento vertical ele é quadrático no tempo, o Strobo percebeu isso. O deslocamento horizontal ele é linear no tempo. Se eu lançar aqui todo mundo da origem, então se esse ponto aqui é a minha origem, e ela está no 0, 0, então eu posso me livrar desse x0 e desse y0, e eu faço o seguinte, eu resolvo essa equação aqui para t, eu posso, mais ainda, eu posso escrever esse ângulo aqui, alfa, eu posso dizer que V0x é V0 cosseno alfa, eu posso dizer que V0y é V0 seno alfa, e com a ajuda dessas definições aqui, eu posso resolver para t e encontrar que t é x, aí eu divido por V0x, vai dar simplesmente V0 cosseno alfa, e quando eu substituir esse resultado aqui na minha equação para y, eu vou obter que y agora em função de x, quem é? V0y, a gente sabe que é V0 seno θ, então eu escrevo aqui V0 seno θ, seno alfa, perdão, x, só que no denominador tem V0 cosseno alfa, então esses V0s cancelam, mais 1/2 de A, quem é t, é x sobre V0 cosseno alfa ao quadrado. Então, a nossa conclusão é que o y é x tangente de alfa mais 1/2 de AX2 sobre V0 ao quadrado cosseno ao quadrado de alfa. Essa é uma equação para uma parábola. Y é uma função de uma parábola x². Não é uma parábola simétrica com relação à origem. Existe aqui um ponto onde você tem a altura máxima. Isso devido a essa contribuição aqui. Esse termo linear em x me dá uma parábola que não está simétrica na origem. E o fato do A ser negativo, A é negativo, é uma parábola côncava para baixo. Então, aqui para baixo, porque a minha parábola tem uma aceleração, o coeficiente do termo x² é negativo, então a parábola é para baixo. Então, o desafio para vocês podem ir lá no site, esse site aqui do fatcolorado.edu, e aí vocês podem fazer vários experimentos. Mudem o ângulo, mudem aqui a velocidade, e pode dar um tiro para ver o que acontece. Vamos diminuir aqui, senão a gente não enxerga. Ou então a gente pode mudar também para um carro. Vamos ver o que acontece se a gente lançar um carro agora. A gente lança um carro e o carro sobe, vocês veem que eu mudei o ângulo e mudei a velocidade, a equação da parábola muda também. Coitado do cidadão, ele acabou de receber um carro em cima dele, mas eu espero que ele sobreviva. Então, vocês podem brincar à vontade, que é muito instrutivo. Para terminar, tudo que a gente falou para cinemática 2D, a gente pode fazer também para 3D. A posição de qualquer objeto em 3 dimensões, se eu botar aqui uma bolinha, a posição de qualquer objeto em 3 dimensões também é a soma de 3 vetores, que pode ser representado tanto na forma cartesiana, em componentes x, y e z, quanto como soma em termos dos unitários. E o mesmo pode ser feito para o vetor velocidade. Novamente,
A velocidade é a derivada da posição, a derivada é distributiva, a posição a gente acabou de ver que pode ser dada como x mais y mais z, então, como a derivada é distributiva, a gente pode concluir facilmente que a derivada de x em relação a t vai me dar a velocidade horizontal, dx, dy dt vai me dar vy e dz dt vai me dar vz, que eu posso escrever tanto em forma cartesiana ou quanto em forma de unitário, e usando ainda uma generalização 3D, digamos assim, do Teorema de Pitágoras, a gente pode calcular o módulo do vetor velocidade. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Caso haja alguma dúvida, é só retornar na aula e até a próxima.